Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é muito bom estar aqui agora com vocês, dando início a esse Fritando Pastor 2. Eu passei a semana toda ansioso para chegar hoje, gente, que foi muito bom. Semana passada nós tivemos muitas pessoas acompanhando, e você que já está online, no decorrer do vídeo aqui, nós vamos saudando você, mas é muito bom já ter você aqui conosco. Amém? Queria que antes de qualquer coisa, se você tiver de repente com um computador, alguma coisa do tipo, ou até mesmo depois que terminar o Fritando, hoje eu acredito que nós vamos ter um tempo a mais juntos, queria que você fosse até a página do Fritando Pastor, lá no canal do YouTube, no canal do YouTube, e se inscrevesse na página. Se você ainda não viu o vídeo passado, você pode entrar lá e pode assistir, já está lá. Só digitar na barra de pesquisas do YouTube, Fritando Pastor, você vai encontrar nosso canal. Amém, queridos? Vocês que nos mandaram as perguntas, muito obrigado por isso. É por causa de vocês que nós estamos aqui. E para você que ainda não viu, o propósito do nosso coração para o Fritando Pastor é nada mais do que a vontade de Deus para esses tempos. Nós não temos nenhum anseio para divulgar nenhum trabalho que destaque algum nome, algum título de igreja. Não, nós não estamos com esse propósito. O propósito do nosso coração é podermos passar um tempo juntos, para compartilharmos a palavra juntos, para aprendermos juntos, né? E produzir um crescimento no Senhor. O que nós precisamos entender, gente, é que o Fritando Pastor não é uma plataforma para discussões ou para aplicação de razões, sabe? Eu não estou aqui para discutir com você, não estou aqui... Isso aqui não é um ringue onde nós vamos brigar e expressar as nossas razões normais, ou a minha razão teológica, a sua razão teológica. Nós não estamos aqui para isso, tá bom? É importante você saber disso. O conhecimento que Jesus nos dá é através da nossa comunhão. E se você deseja ampliar o seu nível de conhecimento, basta você procurar a palavra, livros que falam a respeito da palavra, e você ir pesquisar, ir mergulhar na palavra de Deus. Isso vai ser muito, muito importante. Aproveita esses momentos, aproveita esse minuto aí que a gente ainda tem, e vai atrás dos seus amigos agora, né? Compartilha com eles, marca eles aí no comentário, marca eles, chama a atenção deles e vamos junto aí. Vai ser muito bom hoje. O Fritando Pastor de hoje promete, meu irmão, promete. O Fritando Pastor hoje está intenso. Nós temos aqui uma gama de perguntas que veio mexendo com meus anseios, e eu precisei voltar a estudar esses dias, eu precisei voltar para os meus livros, eu precisei voltar às pesquisas para a gente poder responder conforme a palavra. Amém? Então eu queria que você entendesse que nesse tempo que nós estamos passando juntos aqui, nós não estamos expondo nenhum pensamento teológico de uma pessoa própria, nós estamos expondo a palavra, tá? E no decorrer desses vídeos nós vamos nos conhecendo melhor e nós vamos nos aprofundando juntos aqui. Eu quero saudar os irmãos que vão estar no YouTube. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, é muito bom ter você aqui. Já pode se inscrever aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e nós vamos produzindo e crescendo juntos. Amém, queridos? Deus tem nos semeado com sua graça para estarmos aqui hoje. Se você puder, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos usar, ó Deus, os meios de comunicação para compartilhar a tua palavra. Eu quero, em nome de Jesus, Deus, te engrandecer pela vida de cada um dos teus filhos que está nesse momento nos acompanhando, que está agora, Senhor Deus, acompanhando esse Fritando Pastor, essa segunda apresentação, esse segundo programa, que o Senhor possa estar visitando cada coração deles, nos desmascarando através da sua palavra,
nos desarmando, Pai, nós nos colocamos pronto para aprender mais de Ti. Fala conosco e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero dar início hoje com uma pergunta muito polêmica. Uma pergunta que eu vou te confessar, queridos, que eu tinha uma forma de pensar, mas ao ver a palavra, ao buscar a palavra, o Senhor nos ensinou a forma correta disso. Essa pergunta foi feita pelo Ícaro. A pergunta é essa: como o pastor vê a questão do suicídio, sendo que Judas cumpriu o propósito de Deus e sabemos que o pecado é errar o alvo? Judas não errou o alvo, ele foi para o inferno? Irmão, eu preciso da palavra para nós respondermos essa pergunta. Mateus, capítulo 27, versículo 5, vai nos dizer assim: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha só, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O que nós precisamos entender nesse texto, que o texto do capítulo 27 está falando do suicídio de Judas, o que nós precisamos entender, gente, é o coração que Judas estava nesse momento. Nós vamos agora para outro texto, que vai falar também da morte de Judas. O que nós precisamos entender é algo muito simples. E se eu dissesse para você que Judas não suicidou? E se eu dissesse para você que Judas não se enforcou? Ao texto, capítulo 27, versículo 3, vamos começar do 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O contexto de Mateus, o texto que Mateus escreve, Mateus conta, ele narra esse evangelho para os judeus, para aqueles que viviam em Jerusalém. Então ele foi uma testemunha ocular, ele viu de perto Jesus, ele teve os seus dias do lado de Jesus. Assim como Judas, Mateus estava junto dele todos os dias de sua vida, de todos os seus ministérios, de todos os dias do seu ministério. E o que é interessante, queridos, é que Judas, ele teve uma proximidade de Jesus muito maior do que alguns outros discípulos. Por exemplo, ele era de tanta confiança de Jesus, que Jesus deu a ele o cuidado da bolsa, ou seja, deu a ele a tesouraria do ministério. E é fantástico ver a história nos dizer que Judas, independente das condições que ele andava, independente do coração que ele tinha, foi a ele quem Jesus confiou a bolsa. E isso gera em nós um temor e um tremor em relação à palavra. Isso gera um confronto em nosso coração em relação à palavra. Mas eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16, versículo 16. Mateus escreve aos judeus, sendo ele uma testemunha ocular. E quem escreve Atos dos Apóstolos, hoje até algumas pessoas acham que Atos é um nome de um cara, mas Atos dos Apóstolos poderia se chamar de Atitudes dos Apóstolos. E quem escreve Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. E Lucas, sendo doutor, ele não vivenciou nos tempos de Jesus. Ele não caminhou com Jesus. Ele não foi testemunha ocular de Jesus. Ele foi um aprendiz,
discípulo de Paulo, ele caminhou com Paulo e foi narrado por Paulo, aprendeu com Paulo. Amém? Então vamos entender juntos aqui o que ele está dizendo, capítulo 1, versículo 16. Olha, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Olha o que Lucas escreve. É bem verdade que quando Mateus escreve isso, ele está dizendo, quando Mateus escreve a respeito do sentimento do coração de Judas, do desejo de ir se suicidar, de ir se enforcar, ele escreve assim de uma forma muito enfática. Ele está dizendo que ele foi-se, mas ele não garante que ele se enforcou. Ele está dizendo que houve um anseio no coração dele de ir se enforcar. É bem verdade que Mateus escreve isso muito depois da morte de Judas, ou muito não, de repente alguns anos depois da morte de Judas, mas nada garante que ele se enforcou. O que pode ter acontecido, pastor Lucas? O que pode ter acontecido é que ele foi se enforcar e ele não cometeu esse pecado. A morte de Judas, conforme Lucas está escrevendo, não foi enforcado. Ele está dizendo que, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esse precipitando-se significa que ele caiu de um despenhadeiro, de uma ribanceira. Ele caiu de uma certa altura. E se você for procurar nos dados históricos, você vai ver que naquela região de onde eles caminhavam, não vai achar uma árvore que continha a condição de estruturar alguém ali, alguém pendurado nela. Pode ser que, ao tentar se enforcar, o galho quebrou, e ele caiu no despenhadeiro, ele se precipitou, a saber, a região que eles estavam, uma região montanhosa de muitas rochas. Então nós não temos a afirmativa de que ele suicidou, querido irmão Ícaro. Nós não temos essa afirmativa que ele suicidou enforcado. Uma coisa eu tenho certeza, Judas cumpriu o propósito. Agora eu quero deixar uma dúvida para capengar sua mente. A Bíblia vai nos dizer que no terceiro dia, depois que Jesus morreu, que ele foi enterrado, que ele foi, depois dele ter sido crucificado, ele foi levado ao túmulo. 3 dias depois ele ressuscitou, e junto dele ressuscitou outros mortos. Agora eu deixo uma dúvida na sua mente: quem garante Judas não ter ressuscitado? Uma coisa eu tenho comigo: se ele tivesse sido ressuscitado, a história iria nos dizer que um discípulo também ressuscitou junto de Jesus. Mas eu não quero entrar nesse extremo aqui agora. Uma coisa eu sei: Judas cumpriu o propósito. O propósito dele, infelizmente, era entregar Jesus. Esse é um assunto que é digno de um fritando só para isso. Um fritando só para isso, uma sexta-feira só para isso. Esse assunto é digno disso. Mas eu quero que seu coração entenda que nós não somos dignos de julgar se ele está no inferno ou se ele está no céu. Amém? Eu não posso dizer com nenhuma convicção teológica que ele está no inferno ou que ele foi condenado por isso. Uma coisa eu sei: ele cumpriu o propósito, Jesus morreu, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado à destra de Deus Pai, pronto para nos resgatar através do arrebatamento daqui a um tempo. Amém, querido? Muito obrigado, querido Ícaro, pela sua pergunta. Que Deus possa abençoar a sua vida. E mande mais. Eu queria que Deus nos concedesse a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, porque isso vai gerar muito tempo de concordância na palavra. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e cuide de ti e resplandeça a sua face sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Agora temos uma relação de perguntas e eu queria já agradecer ao Valber por ter compartilhado essas perguntas, meu amigo do peito. Valber, estou com saudade de você, querido.
residente de Guapé, ele é lá de Guapé. Muito obrigado, Valber, por ter compartilhado com suas perguntas. A primeira pergunta dele é: pastor, qual a sua opinião sobre o aborto? Eu tenho 2 textos que nós vamos usar hoje para falar sobre o aborto. Uma maldição que Satanás jogou sobre a terra e o povo acatou como uma ordem. É o final das coisas, né, gente? Nós vamos começar aqui comigo em Salmos de número 22. Salmos de número 22. Salmos 22. Glória a Deus. Comente aí, irmão, no rodapé aí do Fritando, no rodapé do vídeo. O que você está achando desse vídeo de hoje? Dá uma curtida, manda um beijo, me dá o seu nome, a sua igreja, eu vou te saudar aqui ainda. Salmo 22, versículo de número 8. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Uma coisa eu tenho certeza que, ao juntar-se o óvulo feminino com o esperma masculino, surgiu uma alma vivente. Quando a mulher concebe a gravidez, quando ela fica grávida a partir daquele ato, eu quero dizer assim, tá, irmão, para você entender, para você que nos acompanha, quero ser bem simples nas minhas palavras para a gente entender juntos aqui. Mas quando uma mulher fica grávida, é bem verdade que ela recebeu, né, a semente do homem, e junto da semente dela constituiu-se agora uma alma vivente. Quando Deus cria o homem, quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que Deus faz o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e Deus o faz. E quando Deus o faz, qual que é a forma que Deus usa ali? Deus faz o barro, e depois ele sopra em suas narinas o espírito, né, o fôlego de vida, e a Bíblia vai falar que o homem se torna a alma vivente. Quando a mulher e o homem se acasalam no seu ninho de amor, e ali se concedem a junção das suas sementes, é a mesma forma que Deus usou para conceder o homem. Só que Deus não precisou se deitar com ninguém, mas a intimidade da divindade entra dentro daquele boneco e faz o homem. Só que esse é o homem original, Adão, o primeiro homem, né? Agora o que nós precisamos entender é que quando a mulher e o homem se acasalam ali, há a junção de suas sementes, e naquele momento já surge uma alma vivente. Quando fecunda, já é uma alma vivente. Sabe como que eu vou te provar isso? Jeremias, quando ele foi chamado para o ministério, no capítulo 1, no versículo de número 5, está dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus liberando uma palavra para Jeremias, dizendo: olha, antes que te formasse no ventre, antes de você ser fecundado, antes de você crescer no ventre, eu já conheci você. Provérbios capítulo 8, eu gosto muito desse texto. Eu tenho usado ele nos cultos de terça-feira de ensinamento na igreja, quando nós temos aprendido alguns princípios, nós estamos voltando para alguns princípios da palavra, nós estamos aprendendo coisas extraordinárias a respeito da criação do homem. O provérbio está aqui ainda, gente? Acho que está, né? Achei que não estava mais aqui, Provérbios, foi arrebatado. Provérbios capítulo 8, olha só. Versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Para quem é esse texto? Para a sabedoria. A sabedoria existe antes da eternidade, mas faz tipologia da pré-existência de Cristo, certo?
Mas olha o que eu achei interessante, versículo 30. Então eu estava com ele e era seu aluno, ou seja, a sabedoria era aluna de Deus. Jesus, na condição de verbo, na condição de filho, era aluno de Deus, na condição de divino, por estar ainda em Deus, ele era aluno de Deus, né? Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Observa, querido, que antes da fundação de tudo, Jesus achava as suas delícias com os filhos dos homens. Os filhos dos homens já haviam sido criados no seio de Deus. E como um professor que eu sigo bastante, um cara muito sábio me ensinou, quero te ensinar também. Deus ia para um lugar separado, esse lugar chamava lugar habitável. E ali ele fez a sua oficina de toda a sua criação. Naquele lugar ele teceu as montanhas, ele teceu os céus, e a sabedoria contemplou tudo isso. E lá, querido, sabe o que acontece? Deus cria toda a imensidão, Deus estabelece todo o seu plano, e Jesus está vendo aquilo. E um dos planos que Deus estabeleceu nesse lugar, queridos irmãos, foi a criatividade de fazer o homem, de criar o homem. A Bíblia vai dizer que ele fez a sua imagem, a sua semelhança Deus o fez. A sua imagem porque Deus criou um boneco, criou uma matriz. A sua semelhança é porque ele tirou o homem de dentro dele. Essa matriz estava sendo criada. Mas como um criador, como um cientista, como alguém que cria alguma coisa, ele primeiro cria algumas réplicas, ele cria algumas coisas, por exemplo, que de repente não daria certo. O criador da energia elétrica errou 2000 vezes, mas quando se pergunta se ele errou 2000 vezes, ele falou, não, eu achei 2000 formas de que a energia elétrica não fluísse para dar a luz, para existir a luz elétrica. Então ele errou 2000 vezes, e esse erro o constituiu 2000 formas de não fazer a luz. Com Deus foi da mesma forma. Ele vai criando o homem, ele cria o seu corpo, ele cria a sua função. E tem uma coisa profunda, que isso é só para quem é profundo, só para quem é espiritual. Eu estou falando a palavra rema, não estou falando a palavra logos agora, estou compartilhando a palavra rema para você. Quando Deus estava criando os seres humanos, ainda não humanos, mas os filhos dos homens, Deus achou alguns defeitos neles. Sim, Deus achou alguns defeitos neles. E o que Deus faz? Deus pega esse homem, Deus pega esses filhos de homens defeituosos e começa a separar, colocar para o lado, colocar em um lugar à parte. E esse homem colocado a um lugar à parte, o que acontece? Ele é estabelecido como um homem, como uma criação que supostamente não deu muito certa. Então Deus pega esse que deu errado, acha o defeito e fala, não, esse não pode ter o caráter desestruturado, ele não pode ser mentiroso. Então vamos criar um que não é mentiroso. Ele criou um que não é mentiroso, mas percebeu que tinha alguma falha no seu processo de pensamento. Não pode ter um que tem um anseio de roubo. Não, esses que estão com defeitos não pode ser criado. Então ele vai colocando à parte, ao ponto de chegar a um próximo da perfeição. E ele pega esse próximo da perfeição e deixa em um lugar separado. E esses que estão indevidos, que estão imperfeitos, de repente Deus, eu estou conjecturando com você, irmão, de repente Deus propõe a ideia de lançar fora aqueles que estavam errados, aqueles que são imperfeitos. E sabe o que acontece? Ele estava prestes a pôr na lata de lixo a sua criação. De repente o filho, o verbo, o único, o primeiro, olha para ele, dizendo, paizinho, o que vais fazer com estes? Estou conjecturando com você. O paizinho olha para ele e fala, esses são a criação imperfeita. São as criações que eu tive que não são boas, que não são perfeitas o suficiente. O que eu vou fazer com eles? Vou jogá-los fora.
porque eles não prestam, eles não valem. Aí sabe o que aconteceu? Jesus olha para o pai, em condição de verbo, e fala: paizinho, eu tenho uma saída para eles. Estou sentindo a presença do Espírito Santo só de narrar isso para você, irmão. Eu tenho uma saída para eles. O pai olha para ele e fala: o que é? Qual é a saída? Pegue eles, não jogue-os fora. Tá bom, então o que eu faço com eles? Pai, elege-os em mim, torne-os eleitos em mim, e eu vou me deleitar com eles, eu vou me deliciar com eles. Lembra que eu estou falando de aborto, não perdi as estribeiras, irmão. Você deve estar pensando: o que tem a ver o que o pastor está falando? Querido, antes de um feto ser gerado dentro da madre de uma mulher, dentro de um ventre de uma mulher, ele já foi criado em Deus, ele já foi estabelecido em Deus, ele já foi preparado em Deus. Então você que de repente está aí com o pensamento: poxa, eu vou abortar para os meus pais não vir sobre mim, sou novo. Querido, isso tudo foi fruto de um pecado. Mas e se foi estrupado, e se caiu numa armadilha e foi estuprado e agora concebeu o filho? Essa foi a forma que Deus quis que você tivesse um filho. Eu conheço vários homens de nosso tempo que têm ministérios fantásticos, porque a sua mãe foi estuprada, e ele foi fruto de um estupro, e hoje tem um grande ministério. Aquilo que mais dói em você hoje, amanhã vai ser o seu maior ministério. Então, antes de fazer qualquer coisa, vá para o Espírito, vá para Jesus, deixe Deus falar com você lá, deixe Deus trabalhar e curar o seu coração, em nome de Jesus. Amém, gente? E diante disso eu queria que você entendesse o que nós estamos dizendo. Jeremias foi criado, foi escolhido, foi preparado no ventre de sua mãe. Foi chamado no ventre de sua mãe. Isso é muito importante nós sabermos. Amém? Se você tiver mais dúvida em relação ao que eu estou dizendo, comente embaixo, me mande mensagem. Sabe, se você tem meu telefone, se não tiver, vou colocar depois aqui para você o WhatsApp que você vai falar comigo, onde nós vamos poder compartilhar as perguntas. Mas eu só não queria que você gastasse o seu tempo para vir contrário a mim, dizer: eu não creio assim, eu acho que é assim, assim, assim. Não precisa expor seu ponto de vista teológico. Nós não estamos aqui para isso. Agora, se você quiser me chamar no privado, no particular depois, e a gente conversar a respeito disso, eu vou citar você no próximo vídeo. Amém?